Edward Carr, em seu livro Que é História, propõe esta anedota. Imaginemos um senhor que fumava, não tinha cigarrillos em sua casa, tuvo que sair na noite, chovia muito, estava escuro, e ele morreu atropelado por uma outra pessoa, por supuesto, que saiu de uma festa borracho e seu auto tinha os frenos rotos. A pergunta de Carr: como explicamos lo que sucedió? La conclusão: explicamos jerarquizando as explicações. Há coisas mais importantes que outras. E que define que são as coisas mais importantes? Não somente as que influíram mais cercanamente ao sucedido, porque aí todas de alguma maneira influíram, sino as coisas que se repetem em outras ocasiões e produzem efeitos semelhantes. Ou seja, os fumantes não morrem atropelados a todo momento, pero a gente morre atropelada com muita frequência quando há motoristas borrachos ou em noites de lluvia ou quando há defeitos em los autos. Assim que estes fatores são mais importantes, pero asimismo é importante considerar os fatores secundários, como o hecho de que o homem fumava e tinha uma necessidade enorme de sair de casa em aquele momento inóspito. Mi conclusão: as relações entre as independências de Brasil e de México ajudam a pensar fatores e explicações principais de los processos de independência, aunque sejam relações secundárias. Não foram as relações principais, pero foram relações importantes a sua maneira, porque incluso permitem que hagam outras relações que aí sim são as principais. É uma maneira de reflexionar sobre a jerarquização de los fatores explicativos, de las causas de los acontecimentos históricos. La independencia mexicana fue una de las muchas conclusiones de un proceso violento, lleno de destrucción, que sirvió como una alteridad para la independencia de Brasil. Pero como toda alteridad, como siempre suele pasar con los seres humanos complejos también, hubo momentos de acercamiento, hubo momentos de enamoramiento, ¿sí? E aí, em alguns momentos, estes acercamentos se passaram, pero a independência de México foi vista como parte de um contexto mais amplo de alteridade, de diferenciação de processos históricos. O caso, então, de las notícias sobre a insurgência mexicana que circula na prensa portuguesa, porque não havia prensa brasileira, não? A prensa que circula em Brasil é uma prensa portuguesa, mostra isso muito bem. Estas notícias são leídas, são consumidas junto com notícias de outras partes, pero contribuem para criar uma ideia de que a América Espanhola é o escenário da violência, da guerra, da destruição, de los banhos de sangue. E isso ajuda a construir um projeto político que é um projeto político parcialmente conservador, pero parcialmente revolucionário da independência do Brasil, que é um projeto político de ruptura com Portugal, pero de manutenção da monarquia. A gente não pensava nisso exatamente em 1810, 11, 12, quando empiezam a ler sobre a insurgência mexicana, ou sobre os conflitos em Venezuela, ou sobre as guerras napoleônicas. Pero progressivamente se construi esta ideia de que há que manter uma ordem e há que elegir um tipo de governo, a monarquia. Eu elegi em minha exposição estes três momentos, as notícias sobre a insurgência mexicana leídas em Brasil. A publicação da exposição de los diputados de Nueva Espanha a las Cortes de Madrid, e sua leitura e seu endosso e seu apoio em Brasil em finais de 1821 e começos de 1822. E, finalmente, a derrocada, a queda de Iturbide, que serve como pretexto para ameaçar em Brasil a Dom Pedro, que insiste em ser despótico, em ser autoritário, seguirá o mesmo caminho
de Iturbide. São três momentos, então, que mostram como distintas coisas, diferentes momentos destes processos podem ser analisados conjuntamente, como modalidades de desenvolvimento de alternativas e de conflitos políticos. Se nós miramos solamente um destes momentos, uma destas publicações, não veremos o contexto mais amplo, que é este de desenvolvimento de lutas políticas que em Brasil mantêm o império e em México eliminam o império e criam uma outra modalidade de Estado. Ou seja, é tudo muito interessante, porque nos permite também vislumbrar outras possibilidades de acercamento, não somente entre Brasil e México, sino também com outras partes, com outros países, com outros processos de independência, que seguirão sendo distintos, cada um de sua maneira, pero todos de alguma maneira conectados, como era na época, não é uma questão de nossa preferência analítica personal.